todas as interlocutórias? Não, né? A gente vai ver na aula posterior que as decisões interlocutórias da fase de conhecimento, somente da fase de conhecimento, e aí vocês já podem se adiantar e ir pegar um spoiler lá no artigo 1015. O que o artigo 1015 fez? Falou, olha, na fase de conhecimento tem milhares de decisões interlocutórias, mas nós vamos colocar um rol. O que é um rol, gente? Uma lista. As hipóteses que estão nessa lista é o quê? Passíveis de agravo. Então, a gente vai estudar mais para frente que delas vai caber agravo de instrumento. Vai caber agravo de instrumento quando? Imediatamente. O que significa isso imediatamente? Proferiu a decisão hoje, 15 dias, começa a contar o prazo. Só para dar um exemplo, a tutela provisória, você entrou com a petição inicial, pediu uma liminar, o juiz negou. Vou esperar até o final do processo? Não. 15 dias para que eu recorra, para que, vamos supor, que eu tente conseguir a tutela provisória lá no tribunal. Mas o código optou por nem toda interlocutória ser agravável. Eu posso agravar de todas as interlocutórias? Não. Na fase de conhecimento, somente as que estão no rol, somente aquelas que estão na lista aqui. E aí você não tem dúvida, está na lista, cabe agravo. O que importa para a aula de hoje é a decisão que está fora da lista. O que acontece com a decisão interlocutória que está fora da lista? Aí, só que, pensa bem, você pediu a produção, por exemplo, de uma perícia, o juiz negou a perícia. Cabe agravo imediatamente? Não. Cabe apelação? Cabe. Mas cabe apelação quando? Agora? Não. Então você vai ter que ficar resignado. Esperar a sentença, né? E vai ter que esperar o processo continuar. Quando sair sentença, você vai poder apelar. E vai poder entrar com a apelação da sentença e, se você quiser, falar sobre a decisão interlocutória que não é passível de agravo. Entenderam mais ou menos a sistemática? Então, o fato de caber a apelação da decisão interlocutória não faz com que caiba naquele momento. Cabe quando? Depois da sentença, quando tiver apelação, eu posso apelar da decisão interlocutória. E aí, eu vou esperar no tempo aqui. Ok isso, gente? Então, qual que é a conceituação de coapelação? Recurso cabível contra a sentença, qualquer que seja o conteúdo da sentença, e das decisões interlocutórias não agraváveis ou não passíveis de agravo de instrumento, querendo aqui a reforma ou anulação das decisões. Tranquilo sobre o conceito de sentença, gente? Que está no artigo 1009, né? Está no artigo 1009. Então, a apelação é um recurso que eu posso impugnar várias decisões, gente? Sim. Ou seja, ele é um recurso que, ao invés de ser interligado a uma decisão, ele é um recurso que, ao mesmo tempo, eu posso falar sobre uma decisão, outra. Posso. Pode ter uma apelação que fale só sobre a sentença? Pode, né? Pode ter uma apelação que fale sobre a sentença mais decisão interlocutória? Pode também. Pode ter uma apelação que fale só de decisão interlocutória? O que vocês acham, gente? Pode ter uma apelação que fale só sobre decisão interlocutória? Quer? Mas não faria sentido, né? Se a sentença for, se ele está concordando com a sentença,
pode, professor. Eu acho que pode porque, mas mesmo assim, se constatar, vai ter pedido na sentença. Vai ter pedido na sentença, quase sempre. Por exemplo, aqui, eu fui condenado a pagar 10 mil reais e eu recorro sobre a perícia. Preciso falar da sentença? Eu estou apelando só da perícia. Discordo que a perícia tenha sido, que o juiz negou a perícia. Discordo da negativa de perícia. Se o tribunal conceder a perícia, o que faz com a sentença? Reformulado ou anulado? Anulado. Aí entra qual efeito aqui, gente? O que expande além daquilo que eu pedi. Efeito expansivo. Né? Então pode ter apelação só da sentença, pode ter apelação da sentença da interlocutória e pode ter apelação só da interlocutória. Só que tem uma regrinha. Mesmo que eu apele só da interlocutória, eu não posso apelar no meio do processo. Eu tenho que esperar vir a sentença e se eu quiser, não quero falar da sentença, vou focar somente da interlocutória. Pode? Pode. Tá? Então é só para não confundir, porque a grande dúvida, o grande problema é que vocês não entendam que por caber a apelação, você pode aqui no meio entrar com a apelação. Aqui não pode. Você espera, né? Espera o quê? O próprio artigo 1009 tem até uma redação meio complexa. Se vocês pegarem o parágrafo primeiro, fala assim: cabe apelação da sentença, e depois fala, e também das decisões interlocutórias não passíveis de agravo de instrumento, quando elas não precluirão e ficarão no aguardo da apelação. Esse não cobertas pela preclusão, está certo, gente? Todo mundo lembra o que é preclusão, né? Não vai precluir porque ele tem que aguardar o prazo dela. Mas no processo. A utilização do termo não coberta pela preclusão, está certo? Porque uma hora ela vai ser coberta pela preclusão. Ela não é coberta pela preclusão aqui, não é? Não é isso? Mas quando eu esperar a sentença, e a sentença tiver 15 dias para apelar, vai precluir? Então, onde o código fala não cobertas pela preclusão, é não cobertas pela preclusão do agravo, pela preclusão imediata. Na verdade, a gente vai ter uma preclusão o quê? Diferida. Diferida que significa o quê? Adiada. Tem até o Zumar Duarte que chama de preclusão elástica. Você elasticiza até a sentença. O normal das preclusões são imediatas, não é isso? Saiu a decisão aqui, o normal, se couber recurso, é que a preclusão seja o prazo do recurso. Só que nesse caso, como o código falou assim, não, você não recorre agora, você espera. Enquanto você esperar, não estarão cobertas pela preclusão. Mas quando começar o prazo da apelação, aliás, as interlocutórias vão ter o quê? A preclusão. Né? Então, só fica adiada a preclusão para quando tiver o recurso. Tranquilo isso, gente? Conseguem conceituar a apelação? Recurso cabível contra a sentença e decisões interlocutórias não passíveis de agravo na fase de conhecimento para anular ou reformar o processo, a sentença. Tranquilo? Moleza? Vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui, né? Tício, nosso colega Tício, vocês conhecem o Tício? Gostam dele? Desde o primeiro semestre, tadinho dele. Só que vocês vão ter uma diferença. Geralmente o Tício no penal comete algum crime. Aqui ele só deve, né? Só. O Tício pediu uma perícia. O juiz nega a perícia. Aí depois tem sentença e foi julgado improcedente. Quem vai fazer a apelação? O autor, que nesse caso aqui é o nosso colega É o Tício. O que ele vai poder alegar nessa apelação?
já que na perícia ele não podia agravar, o que ele pode alegar? Ele pode, nessa apelação, falar, olha, estou recorrendo da perícia, mas também estou recorrendo da sentença daqui que julgou improcedente. Tranquilo isso? Eu acho que eu fui prejudicado porque não deixaram eu fazer a perícia, ou porque não deixaram eu ouvir testemunha, qualquer que seja aqui. Eu quero que vocês revisem isso. Se eles revisarem isso, eles vão julgar com a sentença? Sim ou não? Eles vão julgar com a sentença se eles revisarem isso? Eles vão analisar a sentença? Não. Ou depende? Nesse caso não, acredito. Se ele deferirá. Depende do quê? Se eles descartarem. O quê? Depende do resultado da perícia. Depende do resultado, se vai ter ou não vai ter perícia. Se o tribunal falar assim, realmente era para negar, vamos manter a decisão do juiz, é para negar a perícia. Se é para negar a perícia, a gente passa para o julgamento do quê? Da sentença, não é isso? Primeiro nega a perícia, agora passa para o julgamento da sentença. Mas se o tribunal acatar que tem que ter a perícia, se o tribunal acata que tem que ter a perícia, e Tem aí? que anular a sentença. Aí tem que anular a sentença, volta lá para que seja realizada a perícia e tudo mais. Tranquilo, gente? Tranquilo. Então nós temos uma ordem de julgamento. Qual que é essa ordem de julgamento? Quando a apelação traz uma interlocutória mais a sentença, qual que julga antes? A interlocutória. Qual que julga depois? A sentença. Se a interlocutória não for alterada, não é isso? Porque se acatassem a perícia, nem precisava julgar a sentença. Tranquilo isso, gente? Eu faço isso? Por enquanto tá. Por enquanto tá. Então vamos complicar um pouco. Então não dificulta, você continue assim. O Tício pediu a perícia, o juiz nega a perícia, só que o juiz sentencia. Ele pediu 10 mil, o juiz deu os 10 mil do Tício. E aí? Aí matou a parada, não tem mais nada. Não tem Fica mais. por isso mesmo? É. Ele pode recorrer da perícia? Não. Pode, se for frente, Não, mas se ele recorrer da perícia, não tem o porque quê? ele não tem interesse em recursar. Não tem interesse recursal. Ele pediu 10 mil, Ele o juiz ganhou deu 10 10 mil, mil, mas o que você está acabou. reclamando aqui? Vai para casa comemorar, né? Não é? Se houver uma prova posterior dizendo. Compra 2 engradados de bomba chopp e já era. Se tivesse ocorrido a perícia, seria como resultado. Não pode. Ou seja, o quê? Se porventura não ocorrendo a perícia no evento posterior, provasse que aquele fato influenciaria essa sentença, não seria prejudicado? Mas assim, Mas quem. influenciar para quê? Se você falar que ele pediu 20 e o juiz deu 10, e que por não ter a perícia ele não conseguiu os 20, você pode falar que ele sofreu um prejuízo. Qual prejuízo? Não conseguiu os 20. E a perícia era essencial para que ele convencesse a extensão do dano. Mas nesse caso aqui, ele pediu 10 e o juiz deu 10. Aí Tem mais do que ser dado Não. para ele? Não. Ele pode recorrer? Não. O juiz concedeu o direito dele, mesmo sem perícia. Pode recorrer? Não. O que o tribunal vai... O que a gente pode fazer por você? Porque se você já tem os 10, não tem mais nada. Então esse recurso não tem interesse recursal. Para ele. Pra ele. Mas para a parte contrária Pra pode. ele, Aham. porque ele pediu a perícia e ele teve a perícia negada. Só que aí tem que combinar com quem agora? Quem pode recorrer? Nesse caso, O réu. o réu vai poder falar sobre a perícia que o autor pediu? Vai, se ele achar necessário, né? Não, mas aí vocês têm que lembrar quem pede produção de prova.
O autor quer pedir a produção de prova para provar o argumento dele. O réu, se quisesse perícia para o argumento dele, teria pedido. Então, o réu pode pedir para reformar a perícia, se ele não pediu a perícia? Não. Porque a perícia não era para ele, a perícia era para a outra parte. Então, o réu não pode falar sobre a perícia aqui. Mas o réu pode falar do quê? Da sentença. O réu pode falar da sentença. Só que aí chega o quê? Vamos agora ficar legal. Agora fica um pouquinho mais complicadinho a aula. Só agora. O réu recorreu da sentença e condenou ele a 10 mil. O que o réu quer? Anular a sentença. Trazer para zero, não é isso? Vai abrir o prazo para contra-razões do autor. O que o autor vai poder fazer aqui? Ele pode falar da perícia? Agora pode, porque o réu abriu o espaço para ele. Porque agora ele pode perder, não é isso? Uhum. Ele não teve prejuízo, ele não pode recorrer para ter a perícia, mas vai que o tribunal concorde com o réu. Aí ele pode falar sobre a perícia? Pode. Então, como tem um possível prejuízo aqui, o que ele pode fazer? Nas contra-razões, as contra-razões geralmente, gente, é uma peça de defesa. Eu rebato o recurso. Só que nesse caso específico, as contra-razões viram uma peça de defesa, mas também uma peça de recurso, onde ele aqui vai falar sobre a decisão interlocutória que ele não podia ter recorrido antes, nesse caso aqui, a perícia. A gente vai chamar essas contra-razões, quando tem isso, de contra-razões com viés recursal. Porque as contra-razões não fazem um pedido, não inauguram um pedido. O que as contra-razões falam? Você quer reformar a sentença, eu quero manter. E eu vou argumentar por que o seu recurso está errado. Então eu peço alguma coisa nas contra-razões? Não, eu rebato. O normal das contra-razões. Só que nesse caso, o que as contra-razões vão pedir? Para que julgue a perícia. Então, nessa parcela das contra-razões, ela é meramente contra-razão ou ela se tornou um recurso? Ela se tornou um recurso. Tranquilo até agora? Que está no artigo 1009, no parágrafo fala: as interlocutórias não agraváveis serão por apelação ou contra-razões. Ficou fácil agora, gente? Se eu não podia ter recorrido porque eu ganhei, se a outra parte recorrer, eu posso, nas minhas contra-razões, se eu quiser. Isso seria uma espécie de recurso adesivo ou não? Ele não é, ele é da mesma espécie, ele é um recurso dependente, a gente já vai ver isso. Só que ele não é um recurso adesivo, por quê? Porque no adesivo eu tenho que ter perdido algo, e eu podia ter apelado, e eu vou ter a segunda chance de apelar. Qual que é a diferença? Aqui eu não perdi nada. E aqui eu vou usar as contra-razões porque eu não podia ter apelado. Tem diálogo com recurso adesivo? Tem, porque eles são da mesma classe. Qual classe? A gente falou lá, ou da mesma classificação. Ele é um recurso, né? Dependente. Depende do julgamento da apelação. Porque se o réu desiste da apelação, os 10 mil ficam. Aí o que acontece com a perícia? Esquece. Mas era coisa julgada, né? Coisa julgada, tanto faz, né? Tranquilo até aqui? Aí só para a gente finalizar a aula aqui, qual que julga primeiro? A sentença ou a perícia? Quando o tribunal for analisar, vai analisar primeiro a sentença ou primeiro a interlocutória que fala sobre a perícia? Porque aqui a gente viu primeiro a interlocutória, depois a sentença. E aqui? É a primeira sentença, né, professor?
Porque- Primeira sentença, por quê? Porque se o tribunal disser que o réu não tem razão, mantemos os 10 mil, Aí não vai ser preciso. julga as contrarrazões a perícia? Não. Não. Por isso que ele é um recurso dependente. Só vai ser julgado se o tribunal disser assim, olha, o réu tem razão. Mas a gente tem que analisar se o autor tem direito à perícia. Então, se eles perceberem que o réu tem razão, aí abre para analisar a perícia. Se eles descartarem a razão do réu, quer dizer que eles mantiveram os 10 mil. Aí o autor continua sem necessidade da perícia aqui. Isso daqui que a gente vai falar sobre a ordem de julgamento. Primeiro a sentença e, se for o caso, a interlocutória. O que muda aqui? Quando é apelação com interlocutória e sentença, primeiro a interlocutória, depois a sentença, se for o caso. Quando é uma parte com apelação e a outra com contrarrazões, primeiro a sentença, depois a interlocutória. Tranquilo, gente? Próxima aula, resumo, eu vou encerrar a apelação e começar agravo de instrumento. Aí vocês fazem agravo de instrumento, o resumo, menos da taxatividade mitigada. Vocês não precisam chegar lá que vai ser outra aula ainda. Ok? É a ordem da apelação agora? Vai, pode pegar já.